quando o mal responde. Pessoal, boa noite. Antes de começarmos com o vídeo, não esqueça de deixar um like para que o YouTube comece a recomendar o canal novamente. Sem mais delongas, vamos para o relato. Boa noite a todos. O meu nome é Rafael. O que eu irei compartilhar aqui é uma coisa que eu carrego no peito há muitos anos. É uma dor misturada com vergonha, medo e até mesmo arrependimento. A minha mãe se chamava Flávia. Ela tinha 54 anos de idade, era bancária, saudável e muito ativa. Ela sempre fazia caminhadas, cuidava da alimentação e estava cheia de vida. Até que de repente tudo desmoronou. Foi no dia em que meu pai foi embora de casa. Ele chegou do trabalho e disse que não amava mais a minha mãe e que estava indo embora e que queria o divórcio. Foi assim mesmo, seco, direto. Ele não discutiu, não chorou, só pegou algumas roupas, pôs dentro de uma mochila e saiu. A minha mãe ficou em choque. Ela tentou ligar para ele, mandar mensagens, foi até o trabalho dele, mas a verdade é que ele já tinha outra. E o pior de tudo, era a melhor amiga da minha mãe. Uma mulher que frequentava a nossa casa, que tomava café com a gente nos domingos, que ria junto com a minha mãe como se fosse da família. Para completar, ela ainda estava grávida. Depois disso, a minha mãe virou uma outra pessoa. Não foi de uma hora para outra. Primeiro vieram as crises de choro, depois a raiva e, por fim, a obsessão. Ela começou a se interessar por coisas estranhas, livros de feitiçaria, rituais. Teve uma vez que eu vi ela dizendo ao telefone que faria ele pagar de qualquer jeito. Velas começaram a aparecer pela casa, mas não eram velas comuns. Eram pretas, vermelhas, algumas esculpidas com formas humanas, outras com símbolos que eu nunca tinha visto. Teve uma vez que eu entrei no quarto dela e, sem querer, eu vi uma vela no formato de um membro sexual masculino. Eu me assustei e saí sem dizer nada, mas aquilo me marcou. O mais perturbador disso tudo foi quando eu olhei embaixo da cama e encontrei uma bacia e dentro dela haviam penas de galinha, ossos, um pedaço de pele e algo que parecia ser sangue. Aquele mau cheiro era terrível. Eu até falei com meu irmão mais velho, que também já tinha notado essas mudanças de comportamento dela. Então decidimos colocar uma câmera escondida no quarto dela quando ela havia saído. Meus amigos, o que vimos no vídeo, eu não sei explicar até hoje. Em uma dessas gravações, ela estava ajoelhada no chão, com um frango cru nas mãos. Ela estava descalça, cercada por várias velas acesas, e murmurava palavras que não eram em português, nem qualquer língua que eu conhecia. Então, de repente, com um grito de raiva, ela começou a morder aquele frango. Eram mordidas fortes, como se estivesse possuída. Ela arrancava pedaços com os dentes e cuspia as penas no chão. Não tivemos coragem de mostrar isso para ninguém. Eu nem sei onde está o vídeo. Acho que o meu irmão apagou, mas aquelas imagens nunca mais saíram da minha cabeça. Às vezes, durante a madrugada, nós ouvíamos ela conversando com alguém no quarto, só que a voz era dela, a única que se ouvia. Não era uma conversa comum. Era como se ela estivesse recebendo ordens ou fazendo promessas. Ela falava coisas como: leve ele para mim, eu lhe dou tudo que for preciso, só me traga ele de volta. Nessas horas a casa ficava mais fria, as luzes até piscavam, e teve uma certa vez que ouvi passos dentro da casa, mesmo sabendo que ela estava trancada por dentro. Nós avisamos o meu pai, contamos tudo, tentamos fazê-lo acreditar que o que estava acontecendo era muito sério.
Ele ouviu com desconfiança, mas disse que não podia fazer nada, pois ele estava feliz com a nova mulher e queria seguir a vida. Eu me lembro que ele disse que não acreditava nessas coisas e que a luz sempre prevalece contra as trevas. Então ele me disse uma coisa que não esqueço. Disse que tinha escolhido trazer positividade para sua vida. E o que fez ele se separar da minha mãe é porque ela tinha uma aura de negatividade. Ele disse que assim que tomou distância da minha mãe, a sua vida pareceu se iluminar e as coisas começaram a dar certo para ele. Eu não me surpreendi ao constatar que, por mais que a minha mãe fizesse aquelas coisas, nada atingia ele. Ele prosperava, viajava e nunca mais quis saber de ter contato com ela. Sempre que falava com a gente, ele deixava claro que não queria saber das coisas que a minha mãe fazia. Ele dizia que escolheu ter paz na vida dele. Era como se tudo que ela jogava contra ele voltasse para ela. A minha mãe começou a emagrecer rápido, os seus olhos ficaram fundos e a pele amarelada. Às vezes ela ficava 3 dias sem sair do quarto. O cheiro de fumaça e de ervas era insuportável. Chegamos a chamar uma tia dela para tentar intervir, mas a minha mãe surtou, gritou e mandou que todos fossem embora. Ela disse que ninguém iria impedir os planos que ela tinha. Então, quando foi em agosto do ano de 2007, numa manhã comum, nós recebemos uma ligação. A minha mãe havia caído na rua perto de uma praça. As pessoas até tentaram socorrê-la, mas ela já chegou no hospital sem vida. A causa foi morte súbita, disseram os médicos. Mas tanto eu quanto meu irmão sabemos que não foi só isso. Os dias antes do falecimento da minha mãe, ela andava mais estranha. Ela tinha marcas estranhas no braço, como cortes em espiral, e um símbolo desenhado na parede do quarto, com o que parecia ser sangue. Era uma imagem que nenhum de nós conseguia identificar. No canto da sala, as velas estavam queimadas até a base e o chão estava riscado. Era como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada pelo cimento. A minha mãe morreu sozinha, dominada por algo que nem ela entendia. Do fundo do meu coração, eu acredito que foi o próprio mal que ela invocou que a levou. Tanto meu irmão quanto eu nunca mais falamos sobre isso com ninguém. Nós enterramos não foi só o corpo dela, mas também todos os segredos. Queimamos os livros, as velas, tudo o que encontramos. Ela deixou um envelope fechado para o meu pai. Parecia ser uma longa carta com mais de 10 páginas. Quando entregamos para ele, ele nem quis saber. Tirou um isqueiro do bolso, queimou tudo na mesma hora e nunca quis saber o que se tratava. O meu irmão se casou e foi morar em outra cidade. Eu acabei herdando a casa e continuo morando no mesmo lugar. Eu juro que muitas das vezes, durante a noite, eu ouço passos pela casa, mesmo morando sozinho. Eu não sei se eu fiquei impressionado com tudo o que aconteceu, mas ainda sinto o cheiro de vela queimada e muitas das vezes escuto vozes vindas do corredor. Inclusive eu já cheguei a ouvir a minha mãe me chamando pelo nome com aquela mesma voz rouca que ela usava naqueles rituais que ela fazia. Por esses dias mesmo até procurei um corretor de imóveis e pus a casa à venda. O meu irmão nunca mais pôs os pés aqui desde que se mudou. Já o meu pai foi morar nos Estados Unidos e graças a Deus vive bem com a família dele. Se tudo isso que continua acontecendo por aqui é movido pela culpa, por algum trauma ou por alguma coisa do outro mundo, isso eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando você chama pelo mal e ele responde, pode demorar o tempo que for, mas você vai ser cobrado por isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Abraço. Eu vi um homem conversar com o diabo. Boa noite.
O meu nome é João Aparecido, mas desde a minha juventude todos me conhecem como Cido. Eu tenho 70 anos de idade completados no mês de janeiro e moro em um distrito do interior paraibano. Há exatos 40 anos atrás, eu vivenciei uma das histórias mais macabras que alguém pode viver. Inclusive, por conta do que eu vi na época, eu tive sérios problemas para dormir e até mesmo para me relacionar com as pessoas. Eu não conseguia mais confiar em ninguém, principalmente naqueles que tentavam me ajudar. Por muitos anos, eu achava que eu estava ficando louco e o que eu tinha visto na verdade não existia. Só que essa era a minha maneira de encarar o meu medo. Eu tentava não acreditar para seguir em frente, mas o que eu vi foi real mesmo, desejando que tivesse sido apenas um pesadelo. Tudo começa quando coloco em minha cabeça que tinha que ganhar o meu próprio dinheiro. O meu pai tinha uma grande venda onde muitas pessoas vinham comprar mantimentos, frutas, lenha, carvão e assim outras coisas. Vendia de tudo lá e eu ajudava com os afazeres. Mas na verdade, eu queria ganhar o meu próprio dinheiro com o meu esforço. Então de vez em quando eu saía para ver algum emprego. Certo dia, um rapaz que era muito meu amigo foi até a venda e me falou: "Ô Cido, eu estou precisando de um motorista lá na fazenda onde meu pai trabalha. É para dirigir uma caminhonete e fazer umas coisas por lá. Tem que ir falar logo com o dono. Parece que é urgente, porque o motorista que tinha lá se mudou e a fazenda ficou sem nenhum. E aí, tá afim?" Eu nem esperei ele terminar de falar. Eu já fui correndo até a fazenda tentar conseguir um emprego. Era a chance que eu estava querendo de ganhar o meu próprio dinheiro. Chegando lá, perguntei a um homem que estava encostado em uma cerca onde eu poderia encontrar o dono do lugar. Ele perguntou o que eu queria. Então eu respondi que eu estava atrás do emprego. E ele falou: "Ô rapaz, o patrão deu uma saída, mas já volta. É só esperar ele aqui que ele já vai chegar." Então eu fiquei perto de uma sombra esperando ele chegar. E depois de quase uma hora, eu vi a caminhonete se aproximando. Então a caminhonete parou. E eu perguntei se a vaga de motorista ainda estava disponível. E se tivesse, é que eu estava precisando muito. Então o dono do lugar falou: "Ô meu rapaz, motorista aqui trabalha muito e não tem hora para chegar em casa muitas das vezes. Eu pago bem, mas na hora que eu precisar, é para estar aqui. Se você quiser o emprego, ele já é seu." Eu aceitei na hora e ficou combinado que eu começaria no dia seguinte. Eu voltei para casa e contei ao meu pai sobre o meu novo emprego e ele não foi contra. No dia seguinte, eu cheguei na fazenda e o dono falou comigo: "Tá aqui as chaves, a caminhonete está lá atrás. Nós vamos comprar umas coisas daqui a meia hora e só voltaremos durante a noite." Eu peguei as chaves e depois de uns minutos nós fomos. Passamos aquele dia inteiro de lá para cá. O dono da fazenda fazia vários negócios em todos os lugares. Negociava gado, carneiros, porcos e até mesmo terrenos que ele tinha espalhados por toda a parte. Na verdade, aquele homem era uma máquina de fazer dinheiro. Nunca vi nada igual. Quando foi quase no fim do dia, fomos até um bar. E atrás desse bar haviam vários homens jogando cartas apostado. Ele se sentou com eles e em 2 horas mais ou menos ganhou tanto dinheiro que daria para eu viver tranquilo sem trabalhar por anos. Eu nunca vi alguém com tanta sorte na vida. Era algo fora do normal. Essa ficou sendo a minha rotina na fazenda. Pegar mercadorias, levar o dono aos lugares e trabalhar muito. Passados alguns meses, eu já estava acostumado com a rotina. Eu já sabia a rota de todos os lugares que o patrão ia.
Só que em uma tarde ele me chamou e falou: "Ô Cido, passa com a caminhonete lá na fazenda que eu já dei ordens para os homens colocarem um porco aqui em cima. Eu quero que em seguida você passe aqui e me pegue. Tá entendido?" Eu fiz exatamente o que ele havia me pedido e quando eu voltei para pegá-lo, ele tinha umas roupas estranhas. Estava bem diferente do que normalmente eu via no dia a dia. Como eu era só um empregado, não falei nada, apenas dirigi por onde ele me mandava ir. Ele me dizia para eu entrar por umas estradas que na verdade eu nunca havia ido antes, e quanto mais a gente andava, mais as estradas ficavam piores. Eram os terrenos que subiam poeira quando a gente passava. Andamos por esse caminho até chegar em uma pequena casinha no meio do nada. Ele desceu e falou para que eu ficasse no carro. Em seguida, ele entrou nessa tal casa e fiquei esperando. Então, quando fui lá pelas 4 horas da tarde, ele saiu e veio até o carro, pegou o porco e falou: "Ô Cido, eu vou deixar esse porco aqui. Eu quero que você fique aqui mesmo. Não arrede o pé, hein? Mesmo que fique no escuro, não precisa se preocupar comigo, pois eu irei voltar mesmo que demore." Em seguida, ele saiu com o porco e entrou em uma mata dessas fechadas que tinha atrás da casa. Eu fiquei lá na estrada, dentro do carro. Isso foi até umas 8 da noite. Foi quando ele voltou, entrou no carro e nós voltamos até a fazenda. E ficou nisso. Uma vez por mês, nós fazíamos a mesma coisa. Íamos até a tal casa, ele pegava um porco e entrava nessa mata. Eu achava aquilo muito estranho, mas só fazia o meu trabalho e não fazia perguntas. Então teve uma vez que, conversando com meu pai, eu contei essas viagens que eu fazia com o patrão e ele me olhou bem sério e falou: "Ô meu filho, o povo daqui diz que ele ficou rico porque fez pacto com coisa ruim. Dizem que a sorte nos negócios que ele tem foi porque o mesmo vendeu a alma para o demônio. Mas eu acho particularmente que isso é coisa de gente invejosa que não pode ver ninguém prosperar, que já cria coisa para o mal. Bom, é o que eu acho. Mas que o povo daqui fala, isso fala." Eu acabei concordando com meu pai, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sobre ele ter essa sorte exagerada em tudo que faz. Será que pode ser essas coisas de pacto mesmo? Pois bem, eu fiquei pensando nisso por alguns dias, mas eu acabei deixando para lá. Então, quando foi numa terça-feira, eu cheguei e o dono me mandou pegar um porco. Então eu já sabia que era para que fôssemos até aquela casinha isolada. Eu fiz tudo como sempre fazia e pegamos o caminho até lá. Quando chegamos, ele fez como sempre fazia, ia até a casa e depois voltava, pegava o porco e saía para a mata. Eu nunca perguntei o que ele fazia com o animal, pois o bicho era dele e ele fazia o que quisesse. Mas que era estranho, isso era. Ele sempre voltava lá pelas 8 da noite, mas dessa vez já eram quase 10 da noite e nada dele voltar. Então eu saí do carro e fui até a casa que ele entrava, mas parecia que não havia ninguém por lá. Foi aí que eu escutei uma voz grossa que parecia vir da mata e a outra voz que era do patrão. Eles conversavam algo que eu não conseguia entender bem. Então eu fui entrando na mata por um caminho escuro para tentar ver com quem que o patrão falava. Eu fui devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando eu vi o patrão de costas, como se estivesse de joelhos. Tinha um fogo baixo e algo depois do fogo que era uma sombra negra, porém muito grande, e a voz daquilo me dava arrepios. Então o patrão se levantou, pegou o porco que estava amarrado em um galho, deu a corda para a coisa que estava depois do fogo. Quando aquilo veio pegar um animal, eu vi que do pescoço para baixo havia um corpo de homem, mas a cabeça era de bode com grandes chifres. Sabe quando você tem um medo tão grande que as lágrimas saem sem você perceber dos olhos? Pois foi isso que aconteceu comigo naquela noite.
Eu vi o meu patrão falando com um tipo de monstro do inferno. Ele parecia tranquilo, como se já estivesse acostumado a fazer aquilo tudo. Eu vi aquela coisa levar o porco e entrar na mata escura, enquanto o meu patrão jogava a terra no fogo para apagar. Ele já ia voltar, e eu comecei a andar rápido para que ele não me visse. Corri até o carro e fiquei esperando. As minhas mãos estavam tremendo de tanto medo, mas eu tentava disfarçar para que o meu patrão não percebesse. Eu fiz o caminho inteiro de retorno, tentando parecer tranquilo, e eu acho que consegui. Quando eu voltei para casa naquela noite, eu contei chorando para o meu pai o que eu havia visto, e então ele me disse: "Calma, meu filho, pois vamos fazer o seguinte. Se você chegar lá falando que vai sair, com certeza ele vai perceber que você sabe de alguma coisa. Então trabalhe por mais alguns dias e depois peça para sair, pois você vai morar em um outro lugar ou que vai vir trabalhar comigo. Invente isso." E assim eu fiz como meu pai falou. E quando eu pedi para sair, o patrão disse que me pagaria até mais, só que eu falei que não era por dinheiro, era porque eu não estava mais querendo mesmo. E ele aceitou e assim eu voltei para casa. Eu nunca contei a ninguém o que eu havia visto naquela noite, a não ser para o meu pai, pois existem coisas que é bom manter em segredo. Até hoje a fazenda ainda existe e é uma das maiores da região. Atualmente ela é administrada pelos filhos do meu antigo patrão, mas nem sei se eles fazem o mesmo que o pai. Eu só sei que os boatos sobre o homem ter feito um pacto com o diabo eram verdadeiros, pois eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi ele conversar com o próprio demônio. Infelizmente as pessoas são capazes de tudo por dinheiro, fama, prosperidade e até mesmo de perder uma coisa tão valiosa como a nossa própria alma. Boa noite. A minha noite de terror na casa de veraneio. Boa noite, meus amigos. O meu nome é Lucas. Eu tenho 26 anos de idade e esse relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo. Isso já faz alguns meses atrás. Foi uma coisa tão estranha que até hoje eu fico pensando no que realmente aconteceu. Pois bem, eu havia acabado de me formar na faculdade e ainda não tinha começado a trabalhar direito. Então, eu tinha muito tempo livre. Era meio esquisito ficar naquela espera, sabe? Parecia que eu estava preso no espaço entre o que eu era e o que eu iria ser. Eu confesso que me sentia meio inútil. Eu sempre fui daquele tipo que precisa estar fazendo algo produtivo. Então passar dias sem fazer nada me deixava bem agoniado. Por isso, quando a minha mãe me pediu para eu dar uma passada na casa de veraneio do meu tio Carlos, que fica lá na praia do Guarujá, eu topei na hora. Era só para dar uma olhada e ver se não tinha vazamentos, arrumar umas coisas pequenas para evitar que o meu tio gastasse com algum reparo caro. Para vocês terem uma ideia, eu moro em Campinas e a viagem até lá leva umas 2 horas, nada mais. A casa é enorme e perfeita para toda a nossa família. Sempre quando chega o verão, as nossas famílias se reúnem para fazer muito churrasco e ter aquela cervejada gostosa gelada para aliviar o calor. A casa fica no condomínio tranquilo, não exatamente na praia, mas perto, rodeada de muito mato e ruas de terra. Porém, num dia de semana, acho que foi numa quinta-feira, eu saí no fim de tarde para lá. Olhando para trás, foi uma ideia meio que ruim, porque eu não gosto de dirigir durante a noite. A viagem até que foi tranquila, e chegando lá, tudo parecia estar normal. Eu fiz a lista de tarefas que o meu tio havia me dado, conferi torneiras, luzes, disjuntores e fui dar uma volta pela casa e pelo quintal. Tudo parecia estar em ordem. Mas sabe o que é estranho?
é ficar sozinho naquele lugar. Eu nunca tinha visto a casa vazia, pois ela era sempre cheia das nossas bagunças, risadas, barulho. Aquele silêncio deixou o lugar meio assustador. Parecia que havia sido abandonado. Todo mundo tem um lugar assim, o que fica cheio de vida quando a família está junta e que parece assustador quando está vazio. Já estava ficando tarde e enviei uma mensagem para minha mãe avisando que eu iria passar a noite por lá e só sair de manhã. Ela achou muito bom e me deu boa noite. Em seguida, fiz um lanche, mexi um pouco no meu celular e me preparei para dormir. Normalmente, nos encontros de família, eu ficava naquele quartinho apertado no terceiro andar, enquanto os outros pegavam os quartos maiores. Mas como eu estava sozinho, eu resolvi dormir no quarto principal, que fica no segundo andar, pois lá tem banheiro, closet e uma cama absurdamente confortável. Eu não pensei duas vezes. Eu fui me deitar lá perto da meia-noite e logo apaguei. Eu não sei que horas eram quando eu acordei assustado. Eu estava ainda meio grogue, pois eu havia escutado um barulho no closet. Parecia que havia caído algo lá, mas sem fazer barulho demais. Eu virei a cabeça para olhar e senti o meu coração acelerar. Eu estava com medo. Eu não queria descobrir se tinha algo ali. Eu fechei os meus olhos e tentei dormir e quase consegui. Mas no segundo que eu comecei a cochilar, eu ouvi de novo um baque vindo do closet. Eu abri os meus olhos só um pouco. Tentei me convencer que aquilo ali era coisa da minha cabeça, mas infelizmente não era. Foi quando de repente eu fiquei paralisado de verdade, sem controle algum com o corpo. Eu escutei a porta do closet rangendo ao abrir. Com os olhos quase fechados, eu vi uma figura escura entrar no quarto, ficar parada ali ao meu lado, me observando. Ficou uns 20 segundos que pareceram ser uma eternidade, até aquela figura se virar e sair do quarto. Eu fiquei imóvel, quase sem respirar. Eu ouvi perfeitamente passos subindo para o terceiro andar. Era a única escada e não tinha uma outra. O meu estômago se revirou. Eu queria me mexer, gritar, fugir, mas eu estava paralisado pelo medo. Só depois de alguns momentos é que eu consegui me mexer na cama. Eu peguei o celular, disquei para o 190 sussurrando que tinha alguém dentro da minha casa. Eu me levantei e tranquei a porta do quarto sem fazer barulho e esperei. Aqueles minutos pareceram ser infinitos, até que as luzes vermelhas e azuis da polícia iluminaram as janelas. Eu fiquei surpreso com a rapidez. Eu corri para a porta e quase desmaiei de alívio quando vi os policiais. Eles entraram rápido e começaram a procurar tudo. Eu fiquei do lado de fora. Logo me disseram que a casa estava vazia. Eu não acreditei, pois eu havia escutado passos subirem e não tinha para onde a pessoa ir. Disseram que talvez ele tivesse passado por mim sem que eu percebesse e que eu estava assustado demais. Mas eu sabia que não era verdade. Um homem havia sumido dentro da minha casa. Pois bem, eu chamei o tio Carlos e ele brigou com a polícia, mandando eles procurarem de novo, dizendo que a minha vida podia estar em risco. Então eles voltaram e fizeram uma busca mais detalhada, até eu acompanhei. Eles abriram os armários, olharam embaixo das camas, foram até o banheiro, abriram a porta do box. Em seguida conferiram todas as portas e janelas. E foi quando eles decidiram subir para o terceiro andar. E chegando lá, eles acharam a janela do terceiro andar do quarto onde eu deveria estar estava destrancada. Um policial ficou na porta e o outro foi para o quintal dos fundos. Eu fui com o segundo policial, porque eu não queria ficar trancado com algum estranho. Ele iluminou o quintal e não viu nada. Olhou para o telhado e, para o meu horror, a luz da lanterna pegou algo. Era ele, o estranho, estava no telhado. Era um homem careca com roupas rasgadas e uma aparência suja. Parecia que não tomava banho há muito tempo.
O resto da noite foi desse jeito, bem assustador para mim. Os policiais tiraram ele do telhado algemado. Disseram que ele era provavelmente um morador de rua e que estava ali há dias, talvez até semanas. Quando perguntaram para ele como entrou e quanto tempo estava ali e por que se escondeu no closet, ele não respondeu. Só ficou com o olhar vazio e assustador. Já os policiais logo o colocaram dentro da viatura. E foi isso. Ainda é difícil de entender. Por que ele estava escondido naquele closet? Talvez tenha me ouvido entrar e se escondido no primeiro lugar que viu. Ninguém sabe como ele entrou na casa, nem o meu tio Carlos. Depois dessa noite, a minha família insiste para que o tio Carlos melhore a segurança da casa. Mas não sei o porquê ele se recusa. Às vezes eu fico pensando comigo, e se eu tivesse ido dormir no quarto, onde eu deveria ter ido dormir? Será que tudo teria terminado diferente? Pois bem, esse foi o meu relato. Não foi nada de assustador, mas convenhamos, passar a noite com um desconhecido dentro da casa vai dizer que não assusta. Boa noite.